No último domingo, os brasileiros foram às urnas para decidir os novos prefeitos e vereadores dos municípios. A gente vai fazer uma análise do cenário político aqui de Ouro Preto e Mariana com o professor Adriano Cerqueira, que é cientista político. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do programa de vocês. A gente que agradece. Professor, queria começar aqui então por Ouro Preto, né? Ouro Preto teve um cenário bem diversificado aqui agora nessas novas eleições, né? Com 6 novos vereadores, entre eles uma mulher, e um novo prefeito. O prefeito atual, ele se candidatou, mas ele não foi reeleito, dando lugar a um novo prefeito que se elegeu aí com 5,36% de votos à frente, mais ou menos 2.269. A gente teve uma quantidade de votos nulos também bem significativa, 4.435, e uma quantidade de votos em branco de 1.984. Então, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente essas mudanças, né, que foram várias aqui na cidade. Sim, Ouro Preto, ele seguiu uma tendência nacional na eleição da pandemia, né, do distanciamento social. A eleição, ainda mais municipal, é uma festa cívica, uma festa de agregação, né, de aglomerações, né, as pessoas são recebidas nas suas casas, os políticos abraçam as pessoas, e isso não pôde acontecer. Quem mais se prejudicou foram os candidatos pouco conhecidos, e o que acabou levando a que o eleitor optasse por figuras mais conhecidas, seja do passado, seja porque são os atuais prefeitos. Além disso, teve o aspecto do fim da coligação proporcional, que estimulou que os partidos lançassem mais candidatos. Geralmente, em cidades em que só tem um turno, como é o caso de Ouro Preto e também de Mariana, o primeiro turno assume aspectos de segundo turno. Os partidos lançam poucos candidatos, justamente para evitar que o voto se fragmente muito. E nesse caso aconteceu em Ouro Preto porque foram muitos candidatos. Com isso, apesar de ser uma diferença de 2.000 votos, em termos proporcionais em relação ao eleitorado, não é algo muito distante assim. Foi uma eleição muito apertada. As pesquisas que foram publicadas, né, algumas até forçavam a leitura dizendo que alguém estava na frente, quando na verdade elas indicavam uma situação de empate técnico mesmo. E, no caso, quem foi eleito, né, o Ângelo Oswaldo, ele já foi prefeito 2 vezes, inclusive ele que lançou o atual prefeito, né, que é o Júlio Pimenta. E um dado interessante é que a eleição, o eleitorado se dividiu entre 2 candidatos que geralmente estavam numa mesma situação política, né, mas no mesmo campo político. Não deu espaço nem para que candidaturas que sempre foram oposicionistas crescessem tanto. Então, acho que esse é um aspecto relevante. E essa fragmentação, né, essa baixa participação do eleitor, inclusive com muita abstenção, brancos e nulos, deu chance para uma grande renovação na Câmara Municipal, não apenas em Ouro Preto, Maria, mas em quase todo o Brasil. Tá certo. E relacionado a Mariana agora, né, um novo prefeito também foi eleito lá na cidade, com 42,61% dos votos, né, que foram contabilizados. E na Câmara dos Vereadores de Mariana foi bem diferente da Câmara Municipal aqui de Ouro Preto, porque 78% dos vereadores se reelegeram, 9 dos 15 vereadores. Então, assim, em Mariana a gente já vê um cenário político bem diferente daqui de Ouro Preto, né? Sim, no caso de Mariana, em termos de prefeitura, ficou uma situação muito similar à de Ouro Preto. O vice-prefeito, né, do atual prefeito, disputou a eleição, chegou em segundo lugar, e o antigo prefeito, que teve 2 mandatos, né, disputou subjúdice, né, a gente sabe que essa eleição pode ser anulada, né, caso a impugnação da candidatura seja mantida em última instância, né, até onde for, né, a apelação. Então, pode ser que Mariana tenha que fazer novamente um novo pleito, caso a impugnação da candidatura de Celso Costa seja confirmada finalmente, né, nas instâncias da Justiça Eleitoral. Então, nesse aspecto, foi muito parecido com o Ouro Preto. O eleitor se voltou para candidaturas mais conhecidas, seja do vice-prefeito, né, seja no caso de um antigo prefeito. E na Câmara Municipal, de fato, Mariana conseguiu manter um quadro maior de reeleição.
Essa questão aí do novo prefeito de Mariana, queria que você esclarecesse ela para a gente, que é uma coisa nova, assim, né, na política aqui local. O que significa esse subjúdice e como funciona essa impugnação? Ela tem um prazo para acontecer? Como é que é? Não tem prazo, aí é o prazo da justiça, né? É uma pena, eu defendo muito que deveria ter uma excepcionalidade em termos constitucionais com relação a candidaturas eleitorais. A ideia é que a justiça eleitoral seja muito rápida. Agora, se você permite todo esse aparato recursivo, além de você criar um fenômeno de abuso de poder econômico, ou seja, aquele candidato que é rico o suficiente para bancar uma defesa que leva meses e anos, ele vai ter mais vantagem para poder manter a sua candidatura do que aquele que tem menos recursos. Então, eu defendo que deveria ser um processo mais ágil, sem muito recurso à disposição. O fato é o seguinte, Mariana já sofreu no passado, né, ainda nesse século, uma situação em que você teve, em 4 anos, 7 prefeitos, né, por conta de impugnações, né, e depois cassações de chapas. Antes, o segundo lugar, uma vez cassada a chapa de quem vencedor, era vencedor, antes a justiça entendia que o segundo lugar assumiria. Agora não. Havendo a impugnação, nova eleição é feita. Pode acontecer daqui a alguns meses, pode acontecer faltando um ano para acabar o mandato do prefeito subjúdice. Então, vai depender da capacidade e os recursos econômicos, no caso do Celso Cota, de conseguir recorrer até a última instância para tentar manter a sua vitória, né? Manter a sua chapa não impugnada. Tá certo. E para a gente finalizar agora, professor, queria só que o senhor fizesse uma análise do eleitorado local aqui, né? A gente viveu um cenário muito atípico agora nessas eleições. O eleitorado local, algumas pesquisas que eu andei fazendo, ele ficou meio que desinteressado da eleição. Isso ficava evidente com perguntas assim, qual é o seu grau de interesse na eleição? Faltando aí uma, 2 semanas, você tinha quase 60% de mais ou menos interessado a desinteressado. Né? Então, o nível de mobilização do eleitorado para essa eleição do distanciamento social foi muito baixa. Quando você fazia pergunta de intenção de voto estimulado, que você mostrava o disco, de 40% a 50% dos respondentes não falavam nenhum nome, mostrando, de novo, esse desinteresse da eleição. As pessoas ficaram com muito medo da pandemia, né? Só estavam com a cabeça voltada à pandemia, e, infelizmente, a eleição municipal ela acabou virando uma espécie de referendo sobre como que o prefeito conduziu a pandemia no seu município. E isso também levou a que muitos eleitores simplesmente deixassem de votar ou votassem em branco e nulo. Então, acho que esse fenômeno que foi nacional também se manifestou em termos locais em Mariana e Ouro Preto, que é uma pena, porque geralmente é um eleitorado muito aguerrido, muito motivado, muito mobilizado, mas que não teve muita chance de se manifestar neste ano.